Sejam bem-vindos à nossa continuação da leitura da Conquista Psicológica do Mal. Hoje vamos entrar nos chamados 4 romances da deusa. Vamos ver o primeiro e o segundo episódio, a criação involuntária e o casamento involuntário. Preparem-se, porque aqui a gente está entrando num contexto muito diferenciado. Embora as histórias até então tivessem um teor sagrado, o que está sendo passado aqui, na verdade, é algo muito mais sagrado, porque é uma escrita de cunho religioso, hinduísta. Eles estão interpretando um Purana, onde se narra a respeito da criação do universo, do casamento fundamental entre espírito e matéria e todas as necessidades que involuntariamente os deuses vão tendo que obedecer para que a manifestação seja operada do jeito que era necessário. Então aqui nós vamos ver que finalmente o nosso amigo Heinrich Simmer brilha com o seu profundo conhecimento da Índia, assim como nós vimos lá no Tao Te Ching Richard Wilhelm como um brilhante sinólogo. Agora vamos ver o aspecto de Simmer como um brilhante estudioso das tradições indianas. E aqui ele vai entrar muito nisso, de uma maneira muito profunda e muito bonita. Eu espero que eu consiga decodificar isso de forma simples, porque esse trecho do livro definitivamente não é simples. Ele está cogitando algumas das razões do universo manifestado ser o que é. Se você considerar o próprio título, os 4 romances da deusa, a deusa citada é a deusa Maia, que tem vários nomes, é chamada por ele também de Kali, é chamada de Aurora, é chamada em outros pontos da tradição de Durga, é uma única deusa. Essa grande deusa Maia que surge necessariamente no momento que vem a manifestação do universo. Imaginem vocês fazendo recurso a algumas outras tradições para tentar deixar isso mais claro para vocês. Imagina que eu tenho um bolo aqui, ele é uno, é um só. Mas para que vocês não vejam um bolo só, vejam 12 fatias, eu venho com a faca e marco essas 12 fatias. Eu crio linhas que na verdade não são reais, são meras marcas de uma faca, o bolo continua sendo um só. Mas graças a essas linhas a gente às vezes vê 8 fatias ou 10 fatias e não mais um bolo só. Então diz que o universo antes da manifestação é um só, é a unidade de onde todas as coisas vieram para onde todas as coisas retornam. Daí o nome universo, versus unum, em torno do uno. Então esse uno manifesta e depois contrai novamente, traz toda a criação para si. Mas para que as coisas saiam da unidade e entrem na multiplicidade, elas têm que ter linhas que as dividam e façam com que elas pareçam muitas, quando em essência continuam sendo uma só. Então esse esparramar e criar todos os elementos que dão a ilusão da separatividade vai gerar uma experiência, um grau de consciência que depois tudo é absorvido novamente na unidade. Ou seja, a unidade é enriquecida com essa experiência que a sua própria consciência teve que criar para poder vencer a separatividade e voltar para casa. A sua consciência espalhada em inúmeros pedaços que acham que são separados, quando na verdade são um só. Então aí ele vai ter que vencer o egoísmo, ele vai ter que vencer a falta de empatia, vai ter que vencer a violência e a agressividade contra o outro, vai ter que aprender a integrar tudo e recuperar a unidade na multiplicidade. Quem faz isso é um sábio, vai além da ilusão da matéria, vai além do reino da deusa Maia. É essa deusa Maia que traça as linhas ilusórias, que faz com que um só pareça muitos. Basicamente esse é o teor da história. Nós vamos ver que uma outra palestra que já dei para vocês sobre a voz do silêncio, escrito por Helena Blavatsky, esse livro baseado num livro tibetano chamado O Livro dos Preceitos de Ouro. Nessa obra, Helena Blavatsky vai explicar que para o Tibete o maior mal do mundo é a heresia da separatividade. Acreditarmos profundamente nessa história de que somos muitos e não um só. E é muito interessante que vocês vão ver dentro desse Purana que vai ser abordado, que na verdade o tempo todo a grande meta de todos os seres em evolução é superarem essa ilusão da separatividade e reconquistarem a noção do um, sem deixar de estar no mundo e se comportar como se as coisas todas existissem da maneira como vemos,
ou seja, eu acho que eu estou aqui, a Luana está ali, as coisas estão à minha volta, mas intimamente, profundamente, eu ser capaz de um mergulho interior, onde eu percebo que todas as coisas são um. Ou seja, estar com a cabeça no céu da unidade e os pés na terra da multiplicidade, e ser capaz de conciliar esses dois mundos. Isso é chamado de sabedoria. Sabedoria é isso. Sabedoria não é um mero conhecimento horizontal das coisas da terra. Sabedoria é um conhecimento vertical que liga céu à terra. E essa história que vai ser contada por Seymour nada mais é do que mostrando como tudo isso começou. Como é que os próprios deuses criadores tiveram que viver esse drama. De criar a multiplicidade, serem atingidos pelas dores, pelas mazelas da multiplicidade, vencer para mostrar a todos os seres na manifestação que isso é possível. Os deuses não só se solidarizam com os problemas do mundo, eles os vivem. Eles se sacrificam a viver todas as mazelas da manifestação, para mostrar que é possível superá-las. É possível estar no mundo sem ser totalmente do mundo. Então essa é uma história bela, mas tem o seu bom grau de complexidade. Não é à toa que várias vezes eu falo para vocês de uma coisa que me impressiona em Leonardo da Vinci, que é exatamente a percepção que lhe permitiu fazer uma obra-prima com a Mona Lisa. Ele percebe que as pessoas refletem, elas retratam no ateliê onde ele trabalhava, grandes pintores como Verrocchio, retratavam uma realidade que não existia, as coisas separadas por linhas. E ele olhava e dizia, bom, essas linhas só existem na cabeça das pessoas. Eu estou olhando o mundo e não estou vendo linha nenhuma. As coisas são um contínuo. Elas vão simplesmente esfumando e se transformando em outras. E ele teve essa pretensão, que foi muito bem sucedida na Mona Lisa, de fazer uma técnica que reproduzisse a maneira como as coisas são no mundo, sem linhas. A Gioconda, ela emerge de um fundo, ela aparece, ela não é dividida. Ela é como que uma diferenciação do fundo onde ela estava. Ela vai se condensando e depois desaparece naquele fundo novamente. O que ele percebe ali, através de uma profunda busca dos mistérios por trás da sua obra, isso é típico de Leonardo. Leonardo não estava tão preocupado em competir com os pintores da sua época ou mostrar serviço, muitas das suas obras ficaram inacabadas, ele queria mergulhar no mistério daquilo que ele estava fazendo. E o que ele propõe aí é sensacional, que é como que ele dissesse, olha, eu vou fazer de conta que estou vendo as coisas separadas, mas eu já vi que não estão. Então isso habilita Leonardo a ser considerado como um homem que já tinha, de uma certa maneira, a cabeça no céu e os pés na terra. Já tinha uma visão da ilusão de Maia, ele já não era mais um escravo, um lacaio de Maia. Ele já era, de uma certa maneira, o seu senhor. Já era capaz de ir além daquele menu de opções que ela oferece tão generosamente a todos os mortais. E isso mostra como começou esse drama da saída da unidade, como Brahma cria o universo manifestado, da saída da unidade para a manifestação. Eu espero que vocês gostem, a história é muito interessante. O Purana que citei é o Kalika Purana. Não sei se isso é muito fácil de achar em português, provavelmente não. Livros desse tipo são bem custosos, por isso às vezes a gente tem que desenvolver uma certa habilidade para aprender a ler em outra língua, porque certos livros indianos são muito difíceis de achar por aqui. Então esse Kalika Purana mostra como se fosse a criação do ponto de vista dessa grande mãe, de Maia, como ela nasceu e como ela rege. Uma vez que ela nasce, ela rege até o destino dos deuses que a criaram. E isso é muito interessante. Então disse que em um determinado momento a Trimurti indiana, que são os três grandes deuses da manifestação, Brahma, Vishnu e Shiva, entraram no seu trabalho de criação do universo manifestado. Para que vocês entendam isso melhor, vamos voltar aqui um pouquinho lá no Timeu de Platão. Platão diz que quando a unidade, o uno, o ponto, quer criar um objeto tridimensional, o primeiro objeto, a primeira figura fechada que ele pode criar é um tetraedro, uma pirâmide de base triangular. Então o um, quando quer se manifestar num universo tridimensional, ele necessariamente cria o 3. Então vocês imaginem que existe um grande Deus criador, no caso aqui Vishnu Narayana, o grande criador. Quando ele resolve criar a manifestação, ele gera o 3, a base triangular.
que são Brahma, o Criador, Vishnu, o mantenedor, e Shiva, o destruidor, o renovador. Ele precisa dessas três forças. E essas três forças precisam fazer uma ponte com a manifestação. Precisam desdobrar-se numa metade que tem os pés no chão. Eles já estão com a cabeça nos céus. Para poder criar o chão, eles precisam desenvolver em si próprios pés que pisem no chão. Ou seja, precisam desenvolver uma contraparte material que possa permitir que eles ajam nesse mundo. Então, Brahma, quando começa o seu trabalho, que é o primeiro, é o Criador, diz que ele se concentra profundamente dentro de si. Concentra-se no yoga supremo, mergulha dentro daquele abismo insondável que é ele mesmo e começa a trazer seres à criação. Para quem conhece o Kybalion egípcio, é o princípio do mentalismo, o universo é mental. Sairia então a princípio da mente de Brahma. Ele se concentra profundamente nesse mistério que há dentro dele, esse mistério divino, e começam a vir figuras para a criação. E é interessante porque ele não tem uma previsão concreta. Isso é muito interessante, Simmer citando. Ele não controla o universo de uma tal maneira que ele saiba o que vem. O universo é um mistério, inclusive, para ele mesmo. Ele começa a puxar à tona os ingredientes da criação que estão ocultos dentro dele. E estão ocultos, inclusive, para a sua própria consciência. Ele não sabe o que é. À medida que vem a luz, ele mesmo vai se tornando mais consciente. Ele começa a entender o mistério da manifestação, vendo as coisas que saem dele e vem à luz. A princípio, tudo é um mistério para ele também, que é o Criador. Então ele mergulha profundamente em si mesmo e cria, em primeiro lugar, 10 filhos nascidos da mente, que são aqueles 10 que serão os mestres dos futuros Brahmanes, os mestres dos futuros sábios. Logo depois ele cria 10 miniaturas de si mesmo, que são chamados 10 senhores das criaturas, como se fossem duplicatas menores dele, Brahma. De alguma maneira, esses seres terão que reger e criar todos os criadores, todos os modificadores da história na Terra. Ou seja, são miniaturas de Brahma para atuar ao longo dos tempos. Por isso são chamados de senhores das criaturas. É interessante que vocês pegarem outra obra indiana muito conhecida, que é o Bhagavad Gita. Chega um determinado momento que Krishna, aí fazendo o papel do próprio Deus, diz: cada vez que o mundo decai em virtude e justiça, venho eu, que me faço homem entre os homens, trazendo a mesma eterna mensagem de amor, de sabedoria, etc. O fato é que Krishna aí está dizendo: eu sou um senhor das criaturas. Eu sou uma miniatura, no caso de Vishnu, porque Krishna era o chamado avatar de Vishnu, um deles. Então aqui Brahmani cria 10 miniaturas suas. Entendo que o número 10 é um número simbólico. Está representando aí toda a manifestação. Vem da unidade e depois volta à unidade, porque 1 mais 0 é 1 de novo. Então o 10, como dizia Pitágoras na sua década, é um número simbólico de toda a manifestação. É como se ele dissesse: ao longo da manifestação eu vou precisar de 10 réplicas minhas que desçam ao mundo e orientem todos aqueles que querem criar. Ao longo dos tempos, essas miniaturas vão descer e vão orientar os criadores do mundo. E é mais ou menos o que Vishnu faz quando criou a Krishna. Ele orienta os conservadores do mundo, 10 miniaturas suas. E Shiva orienta os destruidores, os renovadores do mundo, os destruidores das formas antigas. Então há a possibilidade de você ter 10 miniaturas de Brahma, de Vishnu e de Shiva, que esse número 10 é simbólico, como se fosse a presença deles ao longo da história, estimulando quem cria, quem conserva e quem renova. Então, depois que ele cria esses 10 primeiros, que são os nascidos da mente, e os orientadores das criaturas, os senhores das criaturas, ele volta e mergulha dentro de si próprio para ver o que teria que nascer agora na ordem. Mais uma vez, com essa certa inconsciência, por isso que diz que a manifestação, uma das razões dela é exatamente expandir a consciência do Criador. Porque a consciência nasce no contraste, né? Quando ele manifesta algo, na verdade, nesse contraste ele percebe quem é ele. Nesse contraste entre o ser e o parecer, entre o eterno e o perecível, ele pode perceber mais dos seus atributos, que se espelham nesse perecível. Parece complicado,
Mas se você apagar um pouco da mente qualquer outra referência, procurar se concentrar nesses símbolos, sem preconceito, você vai ver que você não precisa se converter a nenhuma teologia indiana, mas como filósofo, você pode aprender referências psicológicas sobre si mesmo, que são muito interessantes. Porque a filosofia indiana, quando se refere a esses clássicos, ela não está falando simplesmente de deuses, ela está falando do homem, porque aquilo que acontece no todo acontece na parte. Mais uma vez, como diz o Caibalion egípcio, o que é acima, há abaixo. É o princípio da correspondência. Tá? Então, ele vai criar mais alguma coisa quando ele mergulha dentro de si próprio. Profundamente, ele vê emergir um ser. Quando ele abre os olhos para ver do que se trata, era uma belíssima mulher. Bela e ao mesmo tempo sedutora, com todos os artifícios da beleza feminina. Ele chama de Aurora. Essa Aurora, na verdade, é Maia, é Kalki, é Durga, é a grande mãe, é a grande força feminina que vai ajudar para que o universo espiritual gere sua sombra no plano material. Ela é a mãe das formas. Ela vai dar à luz a todas as sombras do divino no mundo. A partir dela, aquilo que é ilimitado vai encontrar limites. Ela vai plasmar no mundo concreto aquilo que antes estava só no plano espiritual, sem forma. Então, essa primeira que nasce, permanece ali, ele mergulha profundamente em si para entender qual é o sentido daquela primeira mulher gerada. Só que quando ele mergulha em si próprio, ao invés de ele encontrar esse sentido, que ele só vai compreender bem para frente, ele encontra um outro ser, que vem à manifestação. Quando ele abre os olhos para ver o que era um homem belíssimo, forte, com um arco e flechas, todos enfeitados de flores. Ele olha para esse homem e fica pensando, o que será isso agora? E essa criação dele vira para ele e pergunta, por que eu nasci? Para que me criastes? E ele, de maneira muito interessante, ele vira para esse ser, eu acho essa frase muito filosófica, muito bonita, e diz que as criaturas só têm possibilidade de se realizarem ao encontrarem o seu sentido no mundo, a necessidade que as trouxe ao mundo. Vejam como isso é filosófico. Aplique em você mesmo. As criaturas só têm chance de se realizarem ao encontrarem o seu sentido no mundo. O que elas podem aportar ao mundo, o que elas podem acrescentar de valor. Aqui vieram. Qual foi a necessidade do mundo que a trouxe aqui? O que ela veio para agregar? Qual o valor que ela veio acrescentar? Ele mergulha então, Brahma, mais uma vez, mergulha em si próprio e percebe que esse ser nada mais era do que o ser que geraria o amor, o desejo, a atração entre os seres da Terra. Ele coloca nele, então, o nome de Kama, o Senhor dos Desejos. E ele nasce logo depois que nasce a Aurora, ou Kali. Vejam só como isso é interessante. Porque você vai ver que na mitologia grega, Eros é concebido na festa de nascimento de Afrodite. Aquele que vai ser o escudeiro de Afrodite, o seu fiel seguidor. E aqui também, Kama vai nascer imediatamente depois de Kali. É como um servidor dela, assim como Eros segue sempre Afrodite como seu escudeiro. Outra coisa que é interessante é que daqui a pouco esse deus do amor, esse Kama, deus do desejo, vai receber 2 auxiliares. E eles serão 3 trabalhando, 3 e mais um séquito que os seguirá, trabalhando para gerar esse impulso de atração, de vida, esse impulso amoroso de atração, que vai fazer com que o universo crie, procrie, se conserve, se mantenha, se renove. Ou seja, sem esse impulso, o universo ficaria paralisado. Ele vai gerar nele o desejo, um corpo pelo outro, a dualidade buscando reconciliação e se reproduzindo a partir disso e gerando novas dualidades que vão buscar reconciliação, e assim vai nascer o tempo, o desenrolar do drama do universo, a partir dele. Se você pega um antigo sábio chamado Hesíodo, também é a mesmíssima coisa, a gente está falando de Grécia, é outro mundo, é outra época, mas por aí deve haver alguma verdade, porque são coisas muito parecidas. Hesíodo diz que quando o universo se divide pela primeira vez, porque ele era uno, ele vira 2 quando ele se divide em espírito e matéria, exatamente quando Brahma gera a aurora. Quando ele se divide, o primeiro Deus que nasce é Eros, o antigo, que é exatamente esse impulso do amor. Ele diz que Eros, o antigo,
Ele tem uma função: movimentar o universo, para, através da busca do seu polo oposto, recuperar a unidade perdida. Diz que todos os seres, sem consciência exata disso, eles no fundo buscam voltar para a unidade que já tiveram e perderam. Estão sempre buscando aquela metade que lhes falta, em algum lugar, no outro, para poder tentar remontar essa unidade dos primórdios. E essa atração por essa, entre aspas, alma gêmea, essa parte de si que ele procura reencontrar no mundo, movimenta o universo e gera a criação. É a entrada no tempo. Aí as coisas começam a correr umas atrás das outras. É o primeiro impulso que vai gerar então o tempo. Então esse Eros nasce, esse Kama nasce seguindo todas essas tradições. Brahma explica a ele qual será a sua função. Sua função será eternamente lançar flechas para fazer com que os seres se atraiam e ninguém está fora do teu poder. Olha que interessante. Brahma vira para ele e diz: nem eu, nem Vishnu, nem Shiva seremos poupados do teu poder, nem nenhum ser divino do universo será poupado do teu poder. Teu poder estará acima de tudo e de todos. Isso é bem interessante, esse Ymer preza por isso, porque Brahma não tem nenhum interesse, ele expressa as leis do universo. Ele não tem nenhum interesse nem medo de que um ser criado por ele se torne mais poderoso que ele ou possa mais do que ele. Ele é uma mera expressão das leis do universo, sem interesses, sem egoísmos. Ele é uma pura expressão do Dharma. Não há nele nenhuma restrição da verdade por interesse próprio. Porque um ser do nível de Brahma ainda não chegou a entender o que é próprio. Para ele, ele e o todo são uma coisa só. Ele ainda não pegou a mentalidade da separatividade. Bom, mas assim que ele diz isso a Kama, o seu jovem Eros, Kama se torna invisível e resolve experimentar. A primeira coisa que ele faz é lançar flechada em todo mundo que ele está vendo por ali. Seja no próprio Brahma, nos seus 20 filhos e na própria Aurora que estão ali. Todo mundo é flechado. Eis que subitamente ele diz que começa o primeiro enredo amoroso do universo. Porque aqueles deuses puríssimos e o próprio Brahma começam a arder de desejo por Aurora. E eles suam, transpiram, aquilo é uma coisa louca, um desespero por conter os seus ímpetos. Nisso se diz que Shiva, que vivia mergulhado em profunda meditação, Shiva era o asceta supremo, o rei dos yoginis, ele desperta e vai lá e vê aquilo. O que é isso? E ele se vira para Brahma e diz: mas que absurdo, Brahma! Foste tu mesmo que ditaste os versos dos Vedas, e os Vedas proíbem que um pai sinta atração pela sua filha. Esse ser que criaste é tua filha. Como você pode fazer isso? Que contradição, que absurdo! E aquela chamada que ele dá em Brahma divide a mente de Brahma. Ao mesmo tempo que continua havendo dentro dele esse ardor de desejo inspirado por Kama, ele retoma a consciência da unidade e fica profundamente envergonhado de ter sido desmoralizado assim diante de Shiva, de ter caído nas armadilhas de um ser que ele mesmo criou. E aquela fúria súbita dele faz com que ele vire para Kama e diga: amaldiçoado sejas, quando tentares flechar Shiva, serás fulminado pelo olho central que ele possui. Aí o seu filho, Deus do amor, Kama, vira para ele e diz: olha, isso não é justo, pai. Foste tu que me criaste e disseste que eu tinha poder sobre todo mundo. Eu fui exercitar esse poder e fui punido? Não estou entendendo. Aí Brahma se recupera, recupera a consciência e percebe que realmente havia sido injusto. Ele diz: o dia que flechares Shiva, morrerás por um momento e voltarás a renascer assim que ele viver a sua primeira paixão. Ou seja, estava predestinado. Até Shiva, o maior de todos os ascetas, um dia viveria sua paixão. E os seres todos que estavam ali, todos os brahmanes, os mestres, os deuses que haviam sido criados por Brahma, que eram os senhores nascidos da mente e os senhores das criaturas, todos eles, ardendo de paixão também, começaram a transpirar. E dessa transpiração nasceram seres. Diz que o mais velho dos senhores das criaturas, que era Daksha, um monge, um deus que será muito útil a Brahma, ele começa a transpirar e da sua transpiração nasce uma belíssima mulher, dourada, perfeita.
E os outros, da transpiração dos outros, começa a nascer a alma dos mortos, a alma dos desencarnados, ou seja, do controle dos seus desejos, de conseguir conter os seus ímpetos, desse esforço. Eles trazem de volta à vida a memória de todos aqueles seres que um dia foram, porque são as sementes daqueles seres que serão. Ou seja, já tem o combustível central, a semente, que é a essência de todos os seres que já existiram. E que uma vez que forem criados os corpos, habitarão nesses corpos. São trazidos à tona nesse momento. E essa menina que nasce do suor de Daksha é dada como esposa ao deus do amor, a Kama. Se torna sua primeira contraparte. Uma coisa interessante que vale a pena perceber também é que quando nasce Kama, ele nasce com seu arco e flecha cheios de flores, mas ele nasce também com um estandarte com peixes no seu estandarte. Isso é tudo de curioso, gente, porque isso é mitologia grega. É claro que existe aí uma possibilidade muito grande de que todas essas tradições tenham migrado da Índia para todas essas mitologias que nós conhecemos mais próximas do Ocidente. Aí com certeza houve uma influência bem direta. Todos nós sabemos, por exemplo, que Hércules é o Balarama hindu, irmão de Krishna. Houve uma influência muito direta das mitologias. Mas o fato é que nós sabemos que quando os titãs invadiram o Olimpo, Afrodite e Eros fugiram transformados em peixes. Tanto que aquele símbolo do signo de peixes é uma homenagem a esses peixes. Numa versão dizem que eles se transformaram em peixes, e outra dizem que 2 peixes o salvaram. Então o símbolo do signo de peixes, aqueles 2 peixinhos, teria sido uma homenagem de Afrodite e Eros a esses 2 peixes que salvaram a sua vida. Ou seja, por alguma razão mítica, essa força do amor, força impulsionadora da vida, ela é representada por um peixe tanto na Índia quanto será depois na Grécia e em Roma, consequentemente. Outra coisa interessante, já falei para vocês sobre os erotes, que a partir do momento em que a filha de Daksha é gerada, que é Hati, a senhora do desejo, logo depois é criado um outro deus, que é Primavera, um deus masculino, que é aquele que é capaz de criar um aroma, um vento propício, um ambiente propício para que o amor se manifeste. Bom, os erotes na Grécia eram 3 também, que faziam parte do cortejo de Eros, para que ele pudesse criar as condições adequadas para que o amor se manifestasse. E por aí as coincidências são muitas. Não creio que são coincidências. Nesse caso, provavelmente uma tradição é tributária da outra. Nós sabemos da influência do indo-europeu até na linguagem. O proto-indo-europeu está na raiz das linguagens europeias, na sua grande maioria. Nesse momento, Simar para fazer uma explicação do esquema do universo até aqui. É interessante que a gente vá acompanhando e refletindo junto, para que possamos absorver alguma coisa desse grande mistério que ele está buscando revelar uma pequena pontinha aqui para nós, que é o mistério da lógica do universo, da lei, do esqueleto de tudo que existe, da lei que está por trás da manifestação ser do jeito que é. Então, Simar vai argumentar que a criação é um processo contínuo. Sempre existe deterioração, uma forma é criada, uma forma se deteriora, depois essa forma é desmontada e ela é reconstruída. E assim o universo prossegue. Não só quando desmonta o nosso corpo para reconstruir um outro, que estamos dentro de uma tradição que é reencarnacionista, mas também dentro da nossa vida. A personalidade às vezes é totalmente desmontada. E aí quando a gente pensa que vai morrer, vem um processo inesperado, é assim que ele chama, que nos redime e nos reconstrói, mas num patamar totalmente diferente. Se confiamos no fluxo da vida, não ficamos à deriva. Aceitamos a morte, convivemos bem com ela, aceitamos a morte de um certo arranjo da nossa personalidade, deixamos que ele se destrua, que ele seja deixado para trás, sem muito drama, e vem sempre esse fator inesperado, que introduz na nossa vida algo que era absolutamente inusitado, que nos permite nos reconstruirmos num outro patamar. Então o que ele está colocando aqui é que, segundo a visão da Índia, as leis do universo se sucedem dessa forma por uma única razão, para empurrar a consciência para cima. Se não fosse dessa maneira, ninguém convenceria os seres a crescerem.
E crescer é voltar novamente em direção ao reino de Brahma, Vishnu e Shiva, ao reino da unidade, ao reino espiritual de onde partimos. Temos que ser empurrados de volta para casa. Então é como se você imaginasse alguém que pensou o oceano para que a prancha do surfista pudesse subir na onda e depois descer. Alguém pensou as leis do universo para que a consciência humana pudesse subir essa onda, depois descer e alcançar uma onda ainda mais elevada, até que superasse o próprio mar, superasse a manifestação. Lembrem que a água, a horizontalidade, o mar está sempre relacionado à matéria, à manifestação. É bem interessante pensarmos dessa maneira. Ele diz, o universo pula de desastre em desastre. E esse desastre é uma necessidade que desmonta uma certa conformação do universo para construir outra mais próxima do ideal, mais próxima da tua origem divina. Portanto, tem realmente que desmontar. E o homem que confia absolutamente nisso, entende e vê a lei e confia absolutamente nisso, ele não dramatiza, ele se entrega a esse processo e se deixa levar adiante sem tanta dor. É que vocês vão ver que em várias mitologias, como a grega mesmo, em determinado momento, quando um sacerdote de Afrodite é atingido duramente por ela, num dos mitos, ele diz, a deusa não me queria do jeito que eu era, mas não se revolta contra a deusa, nunca. Você não vê dentro da mitologia grega, em nenhum momento, um ser, um sacerdote de um determinado deus, que considere a adversidade como injustiça ou como algo aleatório, mas simplesmente a deusa ou o deus não me queriam desse jeito e me empurraram para cima. E vamos ver o que surge. Quebraram a minha lógica que me levava para lá, porque não é lá que eu deveria estar. Esse nível de confiança que nós já não temos mais faz com que quando a vida venha e quebre uma determinada estrutura da nossa personalidade, a gente se sinta perseguido, injustiçado e fique mergulhado numa dor desproporcional, porque não somos capazes de entender o propósito da vida. Às vezes nem acreditamos que ele exista. E isso é bem profundo que está sendo colocado aqui. Parem um pouco e reflitam sobre isso. Por isso falei para vocês, não estamos falando da estrutura de crenças de uma religião. Estamos falando de uma estrutura que tem sua chave psicológica poderosa, que pode nos ajudar a entender muita coisa da vida. Bom, outra coisa aí que é fundamental entender. A necessidade de que todos os seres divinos tenham a sua contraparte feminina. A sua contraparte feminina significa o seu mesmo espírito, agora dentro da vida, dentro do mundo material, gerando frutos no mundo material. Um Deus que não tivesse a sua contraparte feminina, ele seria estéril. Lembrem do princípio do gênero lá no Caibalion egípcio. Masculino e feminino, a conjunção de opostos é fértil, gera frutos. Então um Deus que não tem a sua contraparte feminina, ele é estéril. Ele é incapaz de agir no mundo. Então todas essas deusas, elas não são, na verdade, diferentes do Deus. Não são inferiores nem superiores. Elas são uma unidade que, num determinado momento, o véu de Maia passou no meio e fez com que essa unidade parecesse dois. O Deus e a deusa, sua Shakti, seu complemento, sua forma de agir no mundo, sua ponte para gerar frutos, gerar filhos no mundo concreto. Senão o Deus seria inócuo, estéril e incapaz de atuar no mundo. Então, a princípio, Brahma toma uma contraparte, que é Savitri. Nós vamos ver que Vishnu também já tinha sua contraparte, que é Lakshmi. E aí Brahma começa a ficar preocupado porque Shiva não tinha uma contraparte. E o universo necessitava do papel de Shiva. Ele dizia, olha, muitas forças negras que trabalham pela dissolução, que trabalham pela resistência, vão se interpor. Algumas, eu mesmo, como Criador, posso destruí-las. Algumas Shiva pode destruí-las, alguma Maya pode destruir. Mas ninguém como Shiva para poder eliminar todos esses elementos que interferem. Eu e Vishnu podemos pouco perto do poder de Shiva, cujo principal atributo é ser o renovador. Portanto, ele pode eliminar as sombras que são perniciosas ao avanço do universo. Agora, se ele fica recolhido no seu ascetismo, distante do mundo, a única coisa que ele pode fazer é ascetismo. Não pode fazer nada pelo mundo. Ele precisa ser retirado desse mergulho profundo em si mesmo, para atuar no mundo.
E para isso ele tem que ter uma deusa, ele tem que ter uma Shakti. E ele fica preocupado com isso, mergulhado nessas preocupações, pensando em como encontrar aquela que será a esposa perfeita para Shiva. Primeiro ele procura Kama, o deus do amor, explica a necessidade, e Kama se preocupa, porque ele diz, olha, para que as minhas flechas penetrem em Shiva, ele precisava ter alguma fresta por onde a flecha pudesse penetrar. Mas nós o circundamos com imagens, com fantasias, com tudo, ele não vê nada. Ele ignora tudo isso, ele está totalmente mergulhado em si mesmo. Como vamos fazer para que ele seja trazido à tona, para que possa apresentar alguma fresta por onde as minhas flechas possam penetrar? Aí Brahma diz, bom, eu vou conseguir a mulher que será perfeita para ele e que conseguirá trazê-lo à tona, para que você possa golpeá-lo com suas flechas. Ele mergulha mais uma vez em si mesmo, Brahma, e procura dentro dele, mas não encontra dentro dele essa mulher. Ela já está manifestada. Ele lembra, é Aurora, é Maia, é Kali. Ela é que tem que criar esse elemento feminino, essa contraparte feminina que pode atrair Shiva para fora de si, que não é nada fácil. O Shiva é o mais renitente dos yogis, dos ascetas, o asceta solitário, que se recusava a sair de dentro de si mesmo. Ele vai, então, fala com seu filho, Daksha, um dos senhores da criação, e diz, olha, nós necessitamos chamar Kali, explicá-la da necessidade dela criar uma mulher para Shiva. Daksha concorda com isso, entende a necessidade, mergulham os dois em profunda meditação, fazendo sacrifícios, fazendo oferendas, tanto Brahma quanto seu filho, fazendo oferendas para que Kali, Maia ou Aurora, como preferia chamar, viesse até eles. É interessante porque a noção de tempo dentro desses épicos é totalmente diferente, diz que eles ficam algumas dezenas de milhares de anos fazendo isso, fazendo oferendas e concentrando a sua mente em Kali. Até que num determinado momento ela vem primeiro para Brahma, aparece para ele e ele explica a ela, olha, da mesma maneira que mergulhastes e trouxestes do mundo, da criação, uma sombra tua, que foi a minha contraparte, Savitri, mergulhastes na criação e trouxestes para Vishnu uma sombra tua, que é Lakshmi. Agora é necessário que mergulhes novamente na criação, nasças como filho de Daksha, como a filha de Daksha, para poder dar esposa a Shiva. Shiva necessita desposar uma mulher. Shiva necessita assumir o seu papel no desenvolvimento do universo. E Kali diz, com certeza, ninguém mais poderia fazer isso. É através de mim que a geração se perpetua. Eu sou mãe da vida. Ninguém mais poderia fazer isso. Mas olha, mesmo para mim, Shiva é um caso difícil. Mas eu vou fazer e vou conseguir. Vou nascer como filha de Daksha e essa filha será a esposa de Shiva. E assim falando, ela aparece para o próprio Daksha, que também fazia sacrifícios para chamar a deusa e para pedir-lhe um favor. Ela aparece a Daksha faz o pedido, ela diz, eu sei, e vou conceder o teu pedido porque é uma necessidade. O teu pedido é um pedido do teu pai, Brahma. Portanto, vais tomar matrimônio e dessa mulher nascerá uma menina. Desde cedo ela deve ser instruída no culto a Shiva, que está destinada a ser no futuro seu esposo. Bom, e assim foi feito. Daksha vai tomar uma mulher em matrimônio e dela vai nascer a sua filha Sati, que nada mais é do que a própria Maia, a própria Kali, renascida na matéria, como a digna esposa de Shiva. É interessante como o Silva fala a respeito dessa relação, que esse aspecto divino vai aos céus, desposa os ideais divinos e vem à terra e gera filhos desses ideais. Esses filhos vão cada vez mais correr atrás da perfeição, ou seja, evoluir, correr atrás de reconhecer o seu pai, corresponder ao plano divino. Mas esse diálogo, essa costura entre céu e terra, aquela que gera a vida, grande mãe, esse é o papel do feminino. Trazer esses ideais eternos, divinos ao mundo, dar sequência à vida, dar impulso para que todos os seres evoluam. Ele cita, inclusive, achei muito interessante isso, uma passagem de uma ópera muito conhecida, que gosto demais, que é a Traviata de Verdi, parte principal do Sempre Libera, que diz o seguinte,
O amor é palpitação do universo inteiro, misterioso, sublime, tormento e delícia para o coração. Ele lembra dessa passagem tão bem construída aí por Verdi e mostra esse impulso do amor, esse poder do amor, que gera o tempo, gera o espaço, amplia a criação, gera condições para a multiplicidade. E ao mesmo tempo, o chamado do Pai, o chamado do Espírito, vai trazendo tudo isso de volta. É o grande ciclo do universo. Bom, tem um detalhe da história que é pequeno, mas não deixa de ser importante, que diz que quando Brahma chega para o Deus do amor, quando chega para Kama, para recomendar que ele flechasse Shiva, Kama diz, olha, Shiva é impossível, já tentei de tudo, ele não sai de dentro de si próprio. Diz que Brahma teve um momento de desânimo, onde ele realmente duvidou, e disse, talvez a gente não consiga atrair Shiva para fora. Desse momento de desânimo de Brahma, um segundo, nasceram uma série, um monte de formas estranhas, corpos misturados de vários animais, vários monstros, uma hoste de seres terríveis. E aí diz que Kama vira para ele e fala, e agora, pai? Esses aí servem para quê? E diz que eles falavam constantemente, mata, 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 mata. Como eles nasceram falando isso, eles serão os senhores da morte, serão o teu séquito. Você deve cuidar, conduzi-los, e eles serão úteis à criação da seguinte forma. Toda vez que alguém tentar resistir aos encantos da sedução, toda vez que alguém tentar buscar a iluminação, eles serão a força de resistência. Porque só superando a resistência se tem mérito. Então, todos esses seres lutam contra o necessário impulso ascendente da natureza. Para gerar resistência, e da superação da resistência nasce o mérito. Ou seja, uma quantidade de detalhes tão grandiosa, são detalhes da necessidade do universo manifestado, que o próprio Brahma não sabe ao início. E vai descobrindo à medida que o universo vai se desenrolando e essas necessidades vão pulando de dentro dele. E mais uma vez o Zimmer comenta sobre isso. Brahma não tem uma preocupação de querer ser muito onipotente, muito poderoso. Ele é um ser puro, totalmente obediente ao Dharma, que está aprendendo com as forças que afloram dele mesmo. Ele está como que conhecendo a si próprio, ao colocar para fora de si os ingredientes do universo. E é, mais uma vez, uma coisa que serve perfeitamente ao princípio da correspondência. Nós nos conhecemos quando nos preocupamos em colocar para fora aquilo que faz com que a nossa vida ande, as ferramentas úteis e necessárias para que cumpramos com o nosso próprio Dharma. Nós somos parte da vida do universo. Nós contribuímos também para essa marcha de volta para casa. E dentro de nós, quando nos concentramos nisso, vão surgindo elementos que vão ser ferramentas necessárias para o progresso da nossa vida. Como aconteceu com Brahma, como aconteceu com o Criador, acontecerá também ao longo da evolução de cada criatura. Percebam que coisa bonita e interessante. Ele é também o primeiro a se surpreender, Brahma, com as coisas que saem dentro dele. Mais uma vez, aquilo que acometerá a criação é experimentado, provado e superado primeiro pelo Criador, como se ele fosse na frente para mostrar o caminho. Isso é uma peculiaridade da mitologia indiana. Bom, então, Daksha se casa com Virani, e de Virani eles têm Sati, que desde pequena Daksha reconhece, já é uma manifestação de Kali. Ela se mostra a ele e diz, eu aqui estou para cumprir com o nosso propósito. Mas para a mãe não, a mãe vê nela apenas um simples bebê. E ela desde pequena é instruída para ter culto a Shiva. Ela faz sacrifícios, ela se dedica à imagem, ela se concentra na imagem de Shiva, faz constantes oferendas, já se preparando para aquela união que um dia vai acontecer. Bom, passado algum tempo, quando ela jovem, já se torna uma jovem esplêndida, como era de se esperar, Brahma resolve fazer uma visita junto com Vishnu até Shiva. Lá chegando, os dois chegam com as suas respectivas esposas. Brahma leva Savitri, Vishnu leva Lakshmi. E chegando os dois casais lá, quando Shiva é chamado para atendê-los, é chamada a presença deles, já existe uma pequena fresta em Shiva nesse momento. Ele sente um momento de solidão quando vê aqueles dois casais tão perfeitos, tão felizes. Vê que Brahma e Vishnu nunca estão sozinhos, e ele sim.
Nisso, Kama, o deus do amor, já está ali olhando, porque ele precisa de uma, digamos assim, uma vacilada dessa, para poder penetrar com as suas flechas. Então essa primeira dúvida que surge em Shiva surge aí. Ele sente solidão ao ver aqueles dois casais. Brahma chega para ele e fala da necessidade de que ele tivesse uma esposa, porque necessitavam que ele colaborasse com eles no universo. Brahma estava criando, Vishnu estava conservando e ele não estava cumprindo o seu papel porque ele não saía de si, não ia ao mundo. Dedicava-se única e exclusivamente ao seu ascetismo, à necessidade de ele tomar uma esposa. Até que lá pelas tantas, Shiva, já meio hesitante, pergunta: quem seria essa esposa? Digna de se casar comigo? Aí Brahma fica muito feliz com essa pergunta e diz: ela já existe, é Sati, filha de Daksha. E ele fica curioso com aquilo, curioso por conhecer. E Brahma diz: ela já faz sacrifícios constantes e ardentes, devocionais, em direção a você. E Shiva fica meio impactado e curioso para saber quem era Sati. Mais uma vez, Kama está de olho. Começam a aparecer algumas brechas. Ele já diz para sua esposa, para o seu companheiro Primavera: olha, vamos ficar de olho, vamos preparar para que a flecha seja lançada. Passado algum tempo, não muito, Shiva, curioso, vai à presença de Sati, quando ela fazia mais uma vez os seus sacrifícios devocionais a Shiva. Ela, quando levanta a cabeça do chão, olha e vê que Shiva estava presencialmente diante dela. Não era mais uma imagem, ele estava concretamente ali. Ela se levanta muito assustada, muito surpresa, emocionada, e Shiva disse: eu gostei dos teus sacrifícios. Eu vim aqui para atender um pedido teu. Pede. Nessa fresta, o deus do amor já percebe que ele, na verdade, queria que ela pedisse o casamento. E já aproveita a flecha e puf, a fresta, né, da desatenção de Shiva, puf, lança suas duas flechas, do desejo e do ardor da paixão. A jovem Sati fica ali meio confusa, meio tímida, não consegue falar, e antes que ela conseguisse pronunciar o seu pedido, Shiva já fala: casa-te comigo. Ela fica surpresa com aquilo, embora fosse o que ela mais desejava, e ele repete, ele estava tão inflamado de amor, que repete: casa-te comigo. E ela diz: é necessário falar com meu pai. E ele repete: casa-te comigo. Estava já embriagado de amor. E ela se curva e entra e vai na direção do pai. Nisso Shiva se recolhe e volta ao seu mundo, mas ele já não consegue mais mergulhar em meditação. Estava ardendo de amor por Sati. E rapidamente ele, através da mente, da concentração da sua mente, chama a ele Brahma e Savitri. Os dois vão muito rapidamente no seu carro de gansos sagrados. Chegam à presença dele e ele já está ardendo de paixão. Ele diz: eu sofro a sede e o ardor de todos os seres da terra. Aquele Deus do amor me flechou duramente. Eu necessito de Sati. Brahma não pensou duas vezes, vai até Daksha, volta lá com Daksha para combinarem como seria, e dali mesmo já volta Shiva com Brahma e Daksha, o pai, na direção da casa de Daksha para consumarem o casamento. É interessante porque diz que Shiva desce com toda a sua vestimenta de yogin, vestido com pele de um tigre, uma serpente enrolada nele, como é tradicional a representação de Shiva, a meia-lua sobre os seus cabelos, e um verdadeiro cortejo de deuses, de seres na natureza, acompanhando aquele cortejo nupcial. Ele chega à casa de Daksha, os deuses todos vão chegando, o próprio Vishnu chega com a sua Lakshmi, e ali é celebrada a união dos dois, dele com Sati. E num determinado momento, Brahma, que estava olhando tudo aquilo, se detém olhando para o rosto de Sati. O rosto de Sati era magneticamente belo, perfeito. E ele olha para aquilo e começa a se deter demais olhando para o rosto dela e é tomado por algum desejo. Esse desejo faz com que jorre dele uma tempestade violenta no mundo, formem-se nuvens muito negras. Quando Shiva percebe isso, fica terrivelmente enciumado e quer matar Brahma. Vishnu se coloca no meio dos dois: como assim você quer matar o Criador? Eu não preciso dele, eu crio outro Criador. Tenho todas as potências dentro de mim. Vishnu diz: você esqueceu que você, eu e ele somos a mesma coisa? E Shiva tinha esquecido que eles eram um só. Diz: como assim nós somos a mesma coisa? Ele está lá, eu estou aqui.
Precisa que Vishnu, aí no papel do grande Vishnu, entendam que tem dois Vishnus, o Uno, o Narayana, e o Vishnu da tríade, da Trimurti. No papel de grande Vishnu Narayana, Vishnu chama Shiva a voltar para dentro de si próprio, mergulha dentro dele e mostra novamente todo o espetáculo do nascimento do universo. Percebam que por minutos, porque não fazia muito tempo que Shiva tinha saído da sua meditação, ele é envolvido e enlaçado de uma tal maneira por Maya que ele pensa que pode matar Brahma, que é um pedaço do seu próprio corpo, faz parte dele. Ele cai na ilusão da separatividade e fica totalmente enlaçado pelas fantasias do mundo. Os deuses têm que viver o drama dos homens antes, na frente, para mostrar que é possível vencê-lo. Esse é o grande sacro ofício, o sacrifício divino. Ou seja, ele cai na matéria e se esquece do mundo espiritual de onde ele veio. E é resgatado. Volta-se para dentro e permite que o Senhor da unidade mergulhe nele e mostre novamente todo o segredo do universo. Aí Shiva, por alguns momentos, sai dos laços de Maya, sai do alcance de Maya e mergulha dentro de si próprio e vê uma escuridão profunda, que é para Brahman, o início do universo, onde havia apenas uma unidade que brilhava ali, a semente dentro da circunferência. Essa pequena unidade que brilhava ali no meio, num determinado momento se desenvolve e se diferencia, se gera o grande espírito divino e a grande germen da matéria divina, ou seja, o germen da dualidade. E aí ele percebe essa dualidade se expandindo, ou seja, nascendo o espaço, esse germen vai se desenvolvendo, ou seja, nasce ao mesmo tempo o tempo, a partir do momento que isso vai se desenvolvendo, esse germen vai aumentando, se tornando num ovo cósmico, nasce o tempo e nasce o espaço. Vão se sucedendo as situações diferentes. Sai-se daquela paralisia inicial onde só havia escuridão e um ponto. Esse ponto se desenvolve e vira um ovo cósmico. Agora nasceu o tempo e o espaço. Aí começa todo o processo das dualidades se separando, entrando em choque, novamente se harmonizando, voltando para a unidade, saindo, se separando, rondando uma em volta da outra, se harmonizando, voltando para a unidade. Ele vê dentro daquele grande espetáculo cósmico, dentro daquele palco que foi aberto no meio da eternidade, ele vê lá no fundo a semente do divino, do grande Criador. E ele vê de dentro desse Criador puro, incólume, no centro do ovo, ele vê ele se diferenciando em Brahma, Vishnu e Shiva. Ou seja, ele volta a ver a si próprio, ele volta a ver a realidade, ele volta a ver a sua identidade profunda e misteriosa e o seu papel no mundo. E nesse momento Vishnu traz de volta. Aí ele sai dessa visão profunda interna, volta para a manifestação, novamente Maya o enlaça, mas Vishnu pergunta, você viu a realidade? Sim, vi, relembrei tudo, saí da minha ilusão. Pois é, agora você vai viver no mundo, vai voltar para os braços de Sati, mas vai ter que ter esses dois mundos conscientes e harmonizados. Olha que coisa linda, gente, coisa maravilhosa, esse é o ápice da vida. Não deixa de estar no mundo, de cumprir com as necessidades do mundo, mas as ações nesse mundo são guiadas por uma consciência de algo que está além dele. A cabeça no céu e os pés na terra. E os deuses foram primeiro para mostrar para nós que isso é possível. Então, diante dessa visão, Shiva, ao mesmo tempo que vive no reino de Maya, vive além dele e é capaz de conciliar os dois mundos. E é capaz de conciliar todas as contradições aparentes desse mundo. Ele vê a unidade por trás da multiplicidade. E isso é o arquétipo da sabedoria. Lembrem que num determinado momento se diz, na tradição grega, que Solon teria visitado os egípcios e os egípcios teriam dito a ele, sois deuses, mas os haveis esquecido. Vós gregos sereis sempre crianças. Ou seja, de uma certa maneira é a mesma coisa que Ravana diz a Rama no Ramayana. Esqueceste quem és. Ou seja, nós temos esse mundo da unidade acessível para nós. Mas nos envolvemos tanto no mundo material, no reino de Maya, que esquecemos essa realidade, que dá sentido ao mundo, que resgata o mundo da banalidade, da arbitrariedade, dá sentido às experiências do mundo. Se você perde o molde, o reflexo do molde fica uma forma aleatória, já não tem mais nenhum sentido. Isso se retrata, por exemplo, na nossa perda de mentalidade simbólica. Como você achar que alguma coisa desse mundo é símbolo se você não conhece aquilo que pode ser simbolizado?
Se eu não conheço o objeto, é muito difícil reconhecer só pela sombra. Sombra de quê? O que é esse objeto que está provocando essa sombra? Em determinado momento você vai ter que se movimentar no meio das sombras, levá-las em consideração, mas saber qual é a realidade das sombras, ver através delas. Ou seja, ir além de Maya, para que ela não te sufoque. Simplesmente ela te sirva. Maya constrói uma escada para que você volte para casa. Mas se você não compreende os mistérios de Maya, essa escada pode se tornar um cárcere. Esse seria então, gente, a síntese, a mensagem central dessa nossa leitura de hoje. Conviver com Maya sem se deixar aprisionar por Maya. Pensem um pouco, releiam, reflitam a respeito. Continuaremos com os 2 últimos capítulos no nosso próximo encontro. Obrigada.